Essa mensagem ela é extremamente importante para você cristão para o ano de 2026. Para que o ano de 2026 ele seja diferente, para que a nossa mentalidade, o nosso coração, ele esteja posicionado de uma forma diferente. Bom, meu nome é Matheus Silva e hoje eu vou falar sobre o tema Deus, ele não é o nosso servo. Eu quero falar para você que Deus ele não tem a obrigação de em 2026 de te abençoar, de te dar carro novo, de te dar um emprego novo, de te dar tudo aquilo que o seu coração deseja. Porque Deus ele é Deus e Deus ele tem um plano específico para mim, tem um plano específico para você. Mas muitas vezes o nosso coração ele se coloca à frente dos desejos de Deus para a nossa vida. E para falar sobre isso, eu queria até trazer um livro que eu gosto muito, que é O Deus que Destrói Sonhos, do Bibo, do Rodrigo Bibo. E esse livro ele é muito importante porque ele traz algo que nós precisamos fazer diariamente, que Deus ele destrua os nossos sonhos, para que os sonhos dele em nossas vidas possam ser realizados. Mas nós temos o ego muito forte, o ego de focar em nós, de focar nas nossas necessidades, de focar naquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos. E nós precisamos tanto em nós mesmos que nós ficamos perdidos em uma vida em que só nós, que nós somos o centro e não que Deus ele é o centro de nossa vida. Mas que em 2026 nós possamos entender que Deus ele não tem a obrigação de nos abençoar. Porque a maior bênção que o Senhor Deus ele poderia nos dar, ele nos deu, que foi Jesus, que veio a este mundo, que morreu por mim, que morreu por você, e que hoje se estamos livres, que estamos libertos, é porque ele derramou o seu sangue por mim e por você. E que em 2026 a gente possa entrar com a seguinte mentalidade, de que Deus ele cuida de nós, de que Deus ele está diariamente com nós, independente de como vai ser o ano de 2026. O 2026 do Mateus pode ser lindo e maravilhoso, que bom, glória a Deus, mas talvez 2026 não seja o melhor ano da minha vida, mas glória a Deus por isso também. Podemos aprender como Jó, independente do que ele sofreu, ele questionou, mas ele falava com Deus, falava, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas ele nunca deixou de acreditar que o Senhor estava com ele. Então que a gente possa acreditar que o Senhor ele está sempre conosco, que Deus, independente da nossa situação no próximo ano, ele vai estar conosco. Que nós, como dizem Salmos, que nós vamos planejar, nós vamos desejar várias coisas, porque esse é o nosso coração. Nós somos humanos e nós somos assim. Nós desejamos isso e aquilo, um carro, um emprego, tudo. Mas é o Senhor que de fato determina os nossos passos. Em 2026 você possa entrar com a seguinte perspectiva, de que independente do que aconteça neste ano, o Senhor ele é contigo. E o Senhor ele vai estar contigo nos seus momentos de tristeza, de que o Senhor ele vai estar contigo nos momentos de bênção, que no momento certo, em 2026, as coisas vão acontecer conforme a vontade do Pai. E se não acontecer em 2026, pode ser que aconteça em 2027. Mas nós precisamos ter a noção de que em 2026 o Senhor ele precisa dominar o meu ser, precisa dominar aquilo que eu quero realizar ou fazer em 2026. Que a gente possa colocar Cristo em nossa frente, para que Cristo ele possa iluminar os nossos caminhos no próximo ano, para que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para que a gente possa manter firme na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus diariamente ministre ao nosso coração aquilo que o Pai deseja para nós. Que em cada decisão que formos tomar para o próximo ano, para cada meta que nós vamos colocar para o próximo ano, a gente possa colocar Cristo. Que a gente possa entender o que Cristo quer com cada um daquelas metas que nós queremos. Ou até mesmo entender se de fato aquilo é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Quantas vezes nós já passamos anos e anos que desejando alguma coisa que o nosso coração queria muito, mas aquilo não aconteceu. E se não aconteceu, foi porque Cristo permitiu aquilo, para que fosse realizado de fato a vontade dele para as nossas vidas. Então, entenda isso, Deus ele não é o seu servo. Deus ele não tem obrigação de te dar nada, Deus não tem obrigação de fazer nada por você. Porque a maior bênção que ele pode nos dar, eu já falei, foi Jesus, que morreu por nós, que morreu por mim e que morreu por você. Que a gente possa então entrar em 2026 sabendo que Jesus estará conosco, independente da situação, mesmo que seja um ano maravilhoso ou que seja um ano médio ou não tão bom assim.
mas ele vai ser bom, porque Cristo estará conosco, independente da situação. Assim, mesmo que as pessoas te abandonem, Cristo estará lá. Mesmo que você perca o seu emprego, Jesus ele estará lá para te sustentar, para te ajudar, para te dar apoio em todas as fases da sua vida. Então que 2026 você creia mais no Senhor, que você enxergue o Senhor não como servo, em que Ele possa te dar tudo, mas que você possa enxergar Deus como de fato Ele é, que é o seu Pai, que cuida de você, que se preocupa com você, que está ali presente com você no meio da aflição, aquele que é o nosso bom pastor, aquele que nos guia nas águas tranquilas, que nos leva aos campos bons. É Ele que vai nos guiar, é Ele que estará conosco, independente da nossa situação. Então que em 2026 você creia que Jesus, Ele não é o seu servo, que te dá tudo de diversas maneiras, em diversas áreas, mas como o seu Senhor, como aquele que você de fato deve servir, aquele com o qual você deve se humilhar perante a Ele, a um Deus tão bom e tão maravilhoso, independente do que nós fazemos e pensamos, Ele está conosco, Ele nos perdoa. Então pare de enxergar Deus como o teu servo, mas como teu Senhor, aquele que é soberano sobre a sua vida. Deixe que o Espírito Santo tome conta do seu ser em 2026, que você tenha a vida transformada, renovada, com a energia, com a esperança que vem do nosso Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que você fique com essa mensagem para 2026 e que você possa refletir nela em nome do Senhor Jesus. E que você gostou dessa mensagem, já se inscreva nesse canal, já curte esse vídeo e também compartilhe com outras pessoas. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.